raiva, ódio ou apenas o calor do momento. No anime Pokémon, as batalhas costumam ser sempre em um formato mais amigável. Ganha o mais forte, o que tiver a melhor estratégia, mas às vezes essas batalhas saem do limite. E o temperamento do Pokémon, a raiva e o calor do momento se misturam e transformam as batalhas em um verdadeiro show de brutalidade. Hoje vamos conversar sobre 10 batalhas que deixaram os fãs Pokémon horrorizados ao longo do anime. Você lembra de alguma? Bom, vamos ver se você reconhece alguma dessas batalhas. Deixa seu like e bora lá. Vamos conferir as batalhas mais brutais. Em 10º lugar, Saga Clássica, Pikachu de Ash vs Raichu de Surge. Sem dúvida uma das batalhas mais interessantes, seja no primeiro round ou no segundo round. Apesar do segundo round o Pikachu ter saído vitorioso, ele ainda assim chegou a levar diversos ataques do Raichu, que nunca pegou leve com ele. Provavelmente uma das batalhas que coloca o Pikachu em uma situação de risco total. O Pikachu apanhou e perdeu de lavada para sua evolução na primeira rodada. Confesso que às vezes é legal ver o Ash perdendo um pouquinho, mas o Pikachu apanhando é algo triste de ver. Raichu era muito violento, assim como Surge, que não poupava seu adversário. Enfim, em 10º lugar ficamos com Pikachu vs Raichu. Em 9º lugar, Saga Clássica, Pikachu de Ash vs Onix de Brock. O mesmo acontece aqui em relação ao Surge. São duas batalhas, mas nas duas batalhas Brock não pega leve com Ash, principalmente quando nós falamos do Onix. Pois é, não é de admirar que o Pikachu volte para o top tão cedo, ainda mais na Saga Clássica. Pikachu foi um Pokémon muito usado e é usado até hoje, mas convenhamos que uma das batalhas mais estranhas do anime é essa, valendo a insígnia da pedra. Brock não é um personagem tão obscuro e seus pokémons também não, mas essa batalha pedia algo assim. Na batalha de Pikachu vs Onix, Onix enrola Pikachu e começa a sufocá-lo e esmagá-lo. Ash não vê outra alternativa a não ser desistir. Mas na revanche, o Brock é quem desiste basicamente, porque ele não quer machucar o Pikachu. Ele percebe que o Pikachu já está se ferindo demais. Mas aí, se não fosse por conta, da estratégia do Ash, talvez o Brock tivesse perdido. O Ash acaba recuando no final das contas, porque ele percebe que ganhar da forma que ele estava ganhando não era justo, ou seja, usando da água que estava caindo no ginásio para conduzir eletricidade e potencializar o choque do trovão do Pikachu no Onix. Ainda assim, uma das batalhas mais incríveis que eu já vi, até porque, mesmo sem o poder da água, o Pikachu estava dando um dano altíssimo no Onix, porque era possível ver como o Onix estava sofrendo com o ataque elétrico do Pikachu, mesmo sem água. Então, sem dúvida, foi uma das batalhas mais brutais que nós tivemos logo no começo do anime Pokémon. Em 8º lugar, Saga Clássica, Pikachu vs Kadabra de Sabrina. Pois é, essa batalha nos traz novamente o Pikachu e o Pikachu sempre se metendo nessas situações de risco. Aqui não foi diferente. Essa batalha é muito legal porque inicialmente ela começa como Abra versus Pikachu, mas aí a Sabrina ordena que Abra evolua e ele simplesmente evolui. Em seguida o Pikachu tenta usar ataques elétricos contra o Abra e ele simplesmente muda o alvo, transforma aqueles ataques elétricos num verdadeiro dragão elétrico e ataca o Pikachu. Como se não fosse o suficiente, começa um show de ataques psíquicos. E aqui a brutalidade vai muito mais além do que a gente pode imaginar, porque o Kadabra passa a controlar o corpo do Pikachu. Primeiro ele humilha o Pikachu, fazendo ele dançar igual um bobo, e depois começa a jogar o Pikachu no teto e no chão sem parar. Ash fica desesperado e não sabe o que fazer, e só resta ele pedir para a luta parar por ali, porque ele não queria ver o seu Pokémon tão querido sendo amassado pelo Kadabra. Agora vamos para o 7º lugar. Jornadas, Graploct vs Riolo, primeira batalha. Em Jornadas as coisas pegam fogo. Isso porque Ash e Bee acabam se encontrando e são dois personagens que gostam muito de batalhar. O problema é que Ash é muito otimista e ele não estava a fim de perder e não deu margem ali para a derrota. Ele nem imaginou que aquilo pudesse acontecer. Mas ele não contava com a disciplina e a força de Bee e seus Pokémon.
e isso foi visto nessa batalha. Grapploct não pegou leve com o Riolo e usou dos seus tentáculos para ganhar vantagem, e finalizando o Pokémon com um grande raio e provocando muita dor nele. É possível ver, inclusive, que os animadores queriam deixar isso muito explícito justamente por conta do frame que mostra o Riolo com os olhos esbugalhados, ou seja, ele realmente estava com muita dor. Mesmo na revanche, o Pokémon se mostrou ser excelente no corpo a corpo e mostrou uma batalha lotada de movimentos novamente. Então, em sétimo lugar, Jornadas com Grapploct vs Riolo. Em sexto lugar, Kalos, Pikachu de Ash vs Lucario de Corina. Essa, sem dúvida, é uma das batalhas que eu mais gosto e é uma batalha feroz na região de Kalos. Isso porque Lucario perde completamente o controle. É uma batalha violenta justamente por isso. Corina finalmente mega evolui seu Pokémon, mas percebe que ele, nessa forma, ignora todos os seus comandos. Pikachu, já exausto, começa a levar uma onda de ataques que não eram ordenados por Corina, eram simplesmente ataques selvagens do Lucario. Ele ignorava qualquer comando e só atacava o Pikachu. A sede de sangue era muito grande e ele simplesmente acabou com o Pikachu. Bom, vocês podem perceber que nesse top o Pikachu tá sendo amassado, né? Infelizmente, mas de fato os roteiristas parecem que gostam de ver o Pikachu apanhando dessa forma. E bom, é um Pokémon protagonista, ele vai ter que aparecer mais aqui porque ele vai aparecer em mais batalhas. E nesse caso não foi diferente. Se não fosse pelo avô da Corina, a batalha poderia ter acabado de uma forma atormentadora. Então, no sexto lugar, sem dúvida, fica Corina e Ash com Pikachu e Mega Lucario. Em quinto lugar, Alola, Bewear da equipe Rocket vs Ultra Beast Feromosa. Se tem um Pokémon forte em Alola, era Bewear, que acompanhava a equipe Rocket. Esse Pokémon, sem dúvida, é um grande ponto de interrogação sobre suas reais atitudes no anime, mas uma coisa era fato, o poder do Pokémon era absoluto. Acabamos vendo isso quando Feromosa, uma Ultra Beast, invade a região de Alola, e esse Pokémon tem um poder sensacional. Então, só quem consegue derrotar de fato esse Pokémon é a Bewear, e a Bewear manda diversos ataques em cima desse Pokémon. O Pokémon basicamente é feito de chinelo pela Bewear. Foi uma batalha muito legal e daqui em diante, você que reclamava de Alola e não chegou a acompanhar, sinto muito, mas Alola teve uma das batalhas mais brutais de todas as sagas Pokémon. Em quarto lugar, Alola Buzzwole vs Pikachu e Snorlax. Bom, Buzzwole sem dúvida foi uma Ultra Beast que chamou muita atenção, porque o Pokémon era um exibicionista, gostava de se mostrar e mostrar seus poderes para os outros, assim ele conseguia se sentir melhor com seu próprio ego. Mas ele também era cruel com seus adversários. Ele inicialmente invadiu a região de Alola e começou a atacar diversos Pokémon. Um desses Pokémon foi um Snorlax, que estava de boa no canto dele, mas aí Buzzwole chegou no Snorlax e basicamente drenou todos os fluidos do Snorlax, quase matando o Pokémon. Foi muito interessante. Depois tivemos a batalha de Pikachu versus Buzzwole. E essa batalha é interessante porque o Pikachu novamente apanha muito desse Pokémon, mas a Alola também tem os seus pontos cômicos e o maior foco desse episódio, no final das contas, foi um lance mais cômico onde o Kiawe acabou conseguindo derrotar o Buzzwole numa briga ali de exibicionismo. Mas antes disso, o Buzzwole estava amassando o Pikachu novamente e bom, é um Pokémon muito forte e muito brutal. Em terceiro lugar, Alola, Tapu Lele e Rockruff. Aqui vamos partir para algo extremamente cruel, na minha opinião, e meio psicopata. Tapu Lele, se você não conhece esse Pokémon, é um dos grandes tapos ali da região de Alola. E como eu posso explicar esse Pokémon? É completamente doido. Ele avista o Rockruff e aparentemente ele inicia a batalha porque ele liga o seu terreno, mas o Rockruff começa a tentar dar alguns ataques nele, porque ele entende que está sendo desafiado. Mas aí Tapu Lele não está de brincadeira. Ela começa a bater no Rockruff sem parar. Não só isso, enquanto ela bate no Pokémon, ela dá gargalhadas. Ela fica rindo do Pokémon, apanhando. E ela só não continuou batendo nele porque o Ash começou a chamá-lo. E aí ela decidiu
ir embora. Sem dúvida um dos pokémons que merecem estar aqui pela sua brutalidade e um pouco de crueldade misturado com, sei lá, é um pokémon perturbador. Em segundo lugar, Alola Tsarina vs Alola Persian. Uma das batalhas que eu mais achei incrível em Alola foi essa. Tsarina, que possui aspectos de uma Dominatrix, é uma Pokémon que estava tendo que lidar com um Persian bem maldoso, que inclusive costumava aparecer na série de vez em quando, sempre para aprontar. Mas Tsarina colocou ele finalmente em seu lugar. A batalha foi de dominação, eram chutes e socos que atordoavam o Pokémon. Mesmo sendo visível como ele não queria mais batalhar ou estava muito cansado, Tsarina não poupou seu adversário. Além disso, chegou a deixar ele no couro, já que chegou a arrancar pelo do Pokémon com os seus ataques. No final, ela ainda dominou o Pokémon, colocando um de seus pés em cima da cabeça dele, mostrando quem é que mandava por ali. Então, Tsarina fica sem dúvida com o nosso segundo lugar. E por fim, o nosso primeiro lugar, Alola Golisopod de Guzma vs Primarina de Lana. Tenho que fechar novamente com Sun e Moon, porque como eu disse pra vocês, há muitos aspectos em Sun e Moon que as pessoas não conhecem. E essa foi uma batalha muito polêmica na época. Isso porque é uma das batalhas que mais chamou a atenção na Liga Pokémon por parte dos telespectadores. Golisopod foi um Pokémon que foi cruel. E ele é cruel, faz parte desse Pokémon. E o seu treinador também não deixa a desejar. Golisopod foi preciso em cada movimento dele contra Primarina. Começando que ele já dá um soco no pescoço do Pokémon e começa a agarrá-lo de formas muito doidas. Os gritos de Primarina são de deixar todos em choque. Depois disso ele envenena o Pokémon e ainda dá um soco no pescoço do Pokémon para que ele não efetue ataques sonoros, colocando Primarina em diversas posições que, enfim, só assistindo para você entender. Golisopod brincou com um Pokémon na batalha, e ele acaba finalizando Primarina com um grande Liquidation, que termina com o Pokémon jogado no chão, sem reação alguma. O Pokémon foi completamente aniquilado, brutalizado. E, obviamente, gerou uma grande discussão na época, porque algumas pessoas acharam que os animadores foram um pouquinho além do que eles costumavam ir, né? Então, essa é uma das batalhas mais polêmicas, inclusive, no anime Pokémon até então. E divide a comunidade. Alguns acharam too much, outros acharam que não foi tanto assim. Enfim, essas foram as batalhas mais brutais de Pokémon. Você se lembra de alguma? Conta pra mim. Não esqueça também de se inscrever no meu canal aqui no YouTube, canal do Camaleão, canal focado em Pokémon, e você é muito bem-vindo pra se aventurar no mundo Pokémon junto comigo. Um forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui.